Há bilhões de anos, Marte era um lugar muito diferente. Imagine um planeta com céus azuis, rios fluentes e vastos oceanos. Esse é o Marte que os cientistas acreditam que existiu muito antes de se tornar o mundo seco e árido que vemos hoje. Dito isso, vamos explorar mais profundamente a fascinante transformação e entender os processos que remodelaram o planeta vermelho. Esse é o canal Vórtice Estelar e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Evidências dos rovers e orbitadores da NASA sugerem que Marte já teve água líquida em sua superfície. Vales de rios, leitos de lagos e evidências de minerais formados em água apontam para um Marte mais úmido. Essas características indicam que a água percorreu o planeta, escavando canais e preenchendo bacias. Os maiores desses canais, como vales marineres, se estendem por milhares de quilômetros e têm até 10 quilômetros de profundidade, superando o Grand Canyon na Terra. Os cientistas estimam que os oceanos de Marte poderiam ter coberto cerca de 19% da superfície do planeta, semelhante à área do Oceano Atlântico na Terra. As planícies do norte de Marte são particularmente interessantes porque parecem ter sido um leito oceânico antigo, possivelmente contendo uma massa de água maior que o Oceano Ártico. Imagine lagos salpicando a paisagem marciana, rios serpenteando por vales e talvez até mesmo chuvas alimentando essas vias fluviais. Essa visão é apoiada pela descoberta de minerais hidratados e estruturas sedimentares que só se formam na presença de água. Esses lagos antigos poderiam ter sido refúgios para a vida, semelhantes à sopa primordial da Terra Antiga. Mas como Marte se transformou desse mundo potencialmente habitável para o deserto seco que vemos nas imagens dos rovers hoje? Para entender isso, precisamos examinar o campo magnético do planeta, ou magnetosfera, e sua atmosfera. O magnetosfera de um planeta é crucial para manter uma atmosfera. A Terra, por exemplo, possui um campo magnético forte que nos protege da radiação solar prejudicial e ajuda a manter nossa atmosfera no lugar. Marte também teve uma magnetosfera no passado. Um campo magnético é gerado pelo movimento de metal derretido no núcleo de um planeta. Para a Terra, isso é conhecido como efeito geodinâmico, onde o movimento de ferro e níquel líquidos gera um campo magnético que se estende muito para o espaço. Marte, sendo menor que a Terra, possuía um campo magnético semelhante, mas mais fraco, que protegia sua atmosfera do fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, conhecido como vento solar. No entanto, com o tempo, Marte perdeu seu campo magnético. Isso provavelmente ocorreu porque o núcleo interno de Marte esfriou. Como Marte é menor que a Terra, o planeta esfriou mais rapidamente. Quando o núcleo se solidificou, ele não pôde mais gerar um campo magnético. Estudos indicam que o campo magnético de Marte desapareceu há cerca de 4,2 bilhões de anos, deixando o planeta vulnerável ao vento solar. Sem uma magnetosfera, Marte ficou exposto a esse vento solar implacável. Essas partículas bombardearam o planeta, gradualmente removendo sua atmosfera. Esse processo, conhecido como sputtering atmosférico, levou milhões de anos, mas o resultado foi devastador. A atmosfera espessa de Marte foi lentamente erodida, reduzindo-a a uma fina camada que é menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra hoje. À medida que Marte perdeu sua atmosfera, não conseguiu reter o calor. O planeta esfriou e a água restante congelou ou sublimou, o que significa que ela se transformou diretamente de gelo em vapor e escapuliu para o espaço. Marte se transformou de um mundo quente e úmido para o planeta frio e seco que vemos hoje. A temperatura média na superfície de Marte é atualmente cerca de menos 80 graus Fahrenheit, muito fria para que a água líquida exista na superfície por muito tempo. Então, Marte poderia ter sustentado vida? Os cientistas acreditam que é possível. A presença de água líquida é um ingrediente-chave para a vida como a conhecemos. Se Marte teve água por tempo suficiente, é concebível que a vida microbiana poderia ter se desenvolvido. O Marte primitivo tinha condições semelhantes às da Terra primitiva, onde a vida surgiu pela primeira vez. Ambos os planetas tinham atividade vulcânica, uma atmosfera densa e água líquida. Todos ingredientes essenciais para a vida. Se a vida existiu em Marte, provavelmente teria sido composta por organismos unicelulares simples. Esses micro-organismos poderiam ter prosperado em águas ricas em nutrientes, possivelmente ao redor de fontes hidrotermais, de maneira semelhante à vida primitiva na Terra. Fontes hidrotermais
fornecem calor e minerais que podem sustentar a vida, tornando-as locais ideais para a origem da vida em ambos os planetas. Atualmente, missões em andamento, como o rover Perseverance da NASA, estão procurando sinais de vida antiga. Perseverance está explorando a cratera G0, que já abrigou um lago. Ao estudar as rochas e o solo, os cientistas esperam encontrar biosignaturas, sinais químicos ou físicos de vida passada. A cratera G0 foi escolhida porque seus depósitos deltaicos são excelentes para preservar moléculas orgânicas e possíveis fósseis. O Perseverance também está coletando amostras para serem trazidas de volta à Terra. Essas amostras podem conter pistas sobre o clima passado e a habitabilidade de Marte, e potencialmente até mesmo fósseis de micro-organismos antigos. O rover está equipado com instrumentos sofisticados para analisar a composição química das rochas e do solo, buscando moléculas orgânicas complexas que poderiam indicar vida passada. Então, qual a importância de pesquisar o passado aquoso de Marte? Bem, é importante por várias razões. Ajuda-nos a aprender mais sobre a história do nosso sistema solar e as condições que levam à habitabilidade. Também ajuda a estabelecer a base para a busca de vida além da Terra. Se a vida pudesse surgir de forma independente em Marte, isso sugeriria que a vida poderia ser comum no universo, possivelmente existindo em muitos outros planetas. Também é relevante saber que Marte e a Terra compartilham muitas semelhanças. Ambos têm calotas polares, formas de relevo semelhantes e uma história de atividade vulcânica. Ao estudar Marte, podemos aprender mais sobre a história do nosso próprio planeta e como ele evoluiu ao longo do tempo. Por exemplo, as regiões vulcânicas de Marte, como Olympus Mons, o maior vulcão do sistema solar, poderiam oferecer insights sobre processos vulcânicos que também ocorreram na Terra primitiva. O conhecimento que adquirimos ao estudar Marte também nos prepara para futuras explorações humanas. Cientistas e engenheiros ainda estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte. Compreender a história e os recursos do planeta é crucial para essas missões. Exploradores futuros poderiam usar recursos locais, como extrair água do gelo ou utilizar o solo marciano para cultivar alimentos, para apoiar missões de longo prazo. Pode ser que um dia haja um futuro onde os humanos vivam e trabalhem em Marte. Poderíamos usar os recursos do planeta, como gelo de água, para sustentar a vida e criar uma presença sustentável. Esse sonho está se tornando mais próximo da realidade à medida que a tecnologia avança. Conceitos para habitats, sistemas de suporte à vida e transporte estão sendo desenvolvidos para tornar a vida humana em Marte possível. A busca por vida em Marte está longe de acabar. Missões futuras, incluindo aquelas realizadas por agências espaciais internacionais e empresas privadas, visam explorar mais a fundo a superfície marciana e novas regiões. O rover ExoMars da Agência Espacial Europeia, cuja missão foi adiada, está programado para ser lançado em 2028 e irá perfurar o subsolo de Marte em busca de sinais de vida, onde micro-organismos poderiam estar protegidos das condições severas da superfície. Os avanços em tecnologia são cruciais para essas explorações. Inovações em robótica, inteligência artificial e sensoriamento remoto estão aprimorando nossa capacidade de estudar Marte em detalhes sem precedentes. Essas tecnologias nos permitem analisar grandes quantidades de dados e fazer descobertas que antes eram impossíveis. Estudar Marte também nos ajuda a aprimorar nossa busca por vida além do nosso sistema solar. Exoplanetas, ou planetas que orbitam outras estrelas, estão sendo descobertos a uma taxa impressionante. Ao entender o que torna um planeta habitável, podemos identificar melhor os exoplanetas que podem abrigar vida. Marte, com suas semelhanças e diferenças em relação à Terra, serve como um laboratório natural para esses estudos. E se encontrarmos vida ou sinais de vida passada no planeta marciano? As implicações de encontrar vida em Marte seriam profundas. Isso desafiaria nossa compreensão sobre a singularidade da vida e nos faria reconsiderar nosso lugar no universo. Se a vida pode surgir em 2 planetas vizinhos, isso poderia sugerir que a vida é um fenômeno comum, indicando que o universo está repleto de vida. As muitas missões a Marte têm sido longas e desafiadoras. As primeiras missões, nas décadas de 1960 e 1970, como os programas Mariner e Viking da NASA, prepararam o caminho para nossa compreensão atual. Os rovers de Marte, Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance
deram continuidade a esse legado, cada missão contribuindo com novas descobertas e insights. O futuro da exploração de Marte parece promissor. Esforços colaborativos entre agências espaciais, empresas privadas e parceiros internacionais estão expandindo nossas capacidades. O programa Artemis visa devolver os humanos à Lua, estabelecer uma presença e talvez construir uma base lunar que servirá como um trampolim para futuras missões a Marte. E se imaginarmos o quadro maior, Marte não é apenas um destino, é um portal. As tecnologias e estratégias desenvolvidas para a exploração de Marte também nos ajudarão a explorar outros destinos, como as luas de Júpiter e Saturno, que podem abrigar oceanos subterrâneos e potencial vida. Ao olhar para o céu noturno e ver Marte brilhando, entendemos agora que este mundo distante poderia ter tido condições para a vida. Nossa jornada para desvendar seus segredos está apenas começando. E quem sabe o que podemos encontrar à medida que continuamos a explorar o planeta vermelho. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e agradecemos aos nossos espectadores por nos acompanharem nesta jornada pela história de Marte. Fique atento para mais descobertas emocionantes sobre Marte, clicando no botão de inscrição. E se você gostou do que viu, clique também no botão de curtir. Isso realmente nos ajuda a criar mais conteúdo incrível para você.